Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar entre vós, participando do Congresso Jovem. E quero agradecer ao pastor João Pereira pelo convite, pastor presidente desta igreja e vice-presidente da convenção. Quero dizer-lhes da minha gratidão, pastor, pela credibilidade e a confiança a mim cedida. Quero também, em nome dele, externar a minha gratidão a todo este corpo de obreiros, como também a coordenação, a pessoa do diácono Hinaldo, com todos aqueles que com ele fazem a coordenação da juventude e todos os jovens, e a alegria de conhecer tão de perto, ter o privilégio de estar junto do pastor Eliezer, vice-presidente, como também do presbítero Eliseu. É muito bom conhecê-los e gozar da vossa companhia. Que Deus recompense-os. Queridos, eu quero ler um texto que está inserido no Evangelho segundo escreveu São Mateus, para conciliar o tema tão bem sugestivo proposto para este congresso. Capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 25. É um versículo por demais conhecido, aonde está escrito: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos ou entendidos e as revelaste aos pequeninos. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Queridos, quero usar por base esse texto para falar-lhes sobre o que está proposto da transformação que aos olhos humanos era improvável. Bem sabemos que quando Paulo escreve a carta, segunda carta aos Coríntios, é que ele ficou sabendo do efeito que a primeira fez, e estando na Macedônia, ele escreve a segunda carta, usado por Deus no propósito de perseverar ou preservar a doutrina do Senhor. E quando nós observamos a ênfase do contexto do texto apropriado, mostra quando ele aplica o caráter e os frutos do seu ministério, quando ele aborda o ministério da morte e da vida, da condenação e da liberdade, quando ele faz menção do poder da transformação do velho para o novo. Então, quando nós lemos o que Jesus havia propriamente dito, e se nós observarmos o capítulo 4 de Mateus, o próprio capítulo 4, a Bíblia diz que, ouvindo Jesus que João fora preso, ele voltou para a Galileia. E ali ele começou a pregar o Evangelho nas margens do rio, no contexto de Zebulon, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando nós olhamos o contexto como um todo, é bem normal que a gente depara, e queira que não, com um contexto cultural, com um contexto religioso e intelectual. Os irmãos percebam que
quando Jesus começa o seu ministério, ele começa por uma região desacreditada, tanto no contexto geográfico como religioso. Haja vista que desde a antiguidade os irmãos percebam que desde que Josué distribuiu as terras às tribos de Israel, os irmãos hão de convir que a parte conhecida como Galileia ou parte do norte foi predominada porque uma maioria de gentios, de pagãos, sobreviveram e eles não tiveram como expulsar. Então, tanto sírios como fenícios estabeleceram dentro do povo de Deus nesta região, e com isso veio a mistura, veio a confusão, a ponto que com o passar dos anos o fervor espiritual do norte, dos galileus, foi menosprezado pelos judeus do sul, porque eles diziam que os judeus do norte não observava a lei como deveria. Por isso que Isaías no capítulo 9 ele já apontava para uma terra que era em sombra e morte. Ele diz: no caminho do mar, nas regiões ou nas fronteiras de Zebulon e Naftali, justamente aonde estava Cafarnaum, ele diz que o povo que estava sentado na região de sombra e morte raiou uma luz. Então os irmãos percebam que Jesus começa o poder da transformação do velho para o novo por uma área que era inacreditável no contexto humano, tendo em vista que nós percebemos no contexto que dentro da cultura, dentro de um contexto religioso, havia pormenores. Portanto, Jesus sabia que ia enfrentar um problema ou problemas pontuais, como religioso, como político, como cultural. Então Jesus agora vai acreditar em quem ninguém acredita, tendo em vista que se nós observarmos o contexto normal, até onde o próprio Paulo foi formado e criado, na cultura hebraica diz o seguinte, que um jovem ou ainda a criança, a partir de 6 anos, eles começavam a estudar a religião, e a religião estava baseada nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou Torá. Então era obrigação, era dever de todos os judeus pais ingressar esta cultura na criança, e esta criança ela tinha de 6 a 10 ou a 12 anos para aprender o contexto da lei, para quando crescer não desviar da lei. Quando nós percebemos que quando eles terminavam este primeiro período, então era quando se faziam a seleção, a sabatina que era feita pelos escribas, pelos doutores, pelas pessoas aptas pela interpretação da Bíblia. Cada adolescente tinha que passar por esta sabatina se quisesse ter um futuro religioso, que quisesse tornar-se alguém de honra no contexto da lei, da palavra. E aqui era quando eram separados, ainda na adolescência, os talmidins, que o termo original traduzindo quer dizer discípulos. Então era com 12 anos que eles tornavam-se de rapaz para o homem, de adolescente para o homem, e aqui tornavam-se aptos para participar das festividades religiosas. É aqui neste período que o próprio Jesus foi sabatinado com 12 anos de idade, quando José e Maria perdeu na festa da Páscoa. Quando o encontraram, ele estava sendo sabatinado pelos escribas. Portanto,
a nota de Jesus foi máxima, a ponto que a Bíblia diz que os doutores ficavam perplexos pelas perguntas que faziam, e ele respondia e ainda dava a real interpretação do texto. Porém, quanto mais respostas positivas fosse dada, demonstração do conhecimento da lei, então era mais valorizado. Mas aqueles que não tinham aptidão para a religião, aqueles que não tinham condição até psicológica de continuidade, ou aqueles que não tinham nota favorável, eram descartados, e porque eles não podiam ser discípulos de um mestre, porque não tinham capacidade de conhecimento religioso e acadêmico, então eles eram descartados, e só sobravam para eles a opção de aprender a profissão do pai, tanto como pescador, tanto como construtor, como artesão, que era uma profissão da ralé. Portanto, na região do norte isto era comum. Era aqui que do sul aparecia os jovens da elite, porque quando eles eram separados, eles começavam a estudar o segundo período, que era aprender a lei e os profetas e os salmos e os históricos. Portanto, a partir daqui eles tinham por obrigação defender a tese de cada mestre, porque cada mestre juntava um grupo de discípulos e ele ia aprender a ser mestre, e isso tinha alguma pontualidade. Eles, a partir deste momento, deixavam de viver para eles e iam viver em torno do mestre, dos seus ensinos e dos seus comportamentos. Então, cada grupo daquele tinha por obrigação, aonde o mestre ia, ele tinha que ir. O que o mestre ensinava, eles tinham que aprender. Há um contexto histórico que diz que a exigência era tão grande que eles não se distanciavam muito do mestre para aprender até o comportamento do seu mestre. Só que neste tempo os mestres mais renomados eram Eliel e Chamá, e também Gamaliel. Eram homens de destaque, de posição elevada no contexto do conhecimento. Portanto, a Bíblia diz que agora Jesus vai começar a falar de uma nova proposta oriunda do céu. Qual era? Transformar quem ninguém acreditava por meio do poder da palavra. O que impacta é que quando Jesus começa a falar e começa a juntar um grupo, ele começa pela Galileia, ou seja, um lugar menosprezado, rejeitado pela elite do sul, por alguns pormenores. Primeiro, por conta da religiosidade, e segundo, por conta do contexto cultural. Só que enquanto os mestres do sul menosprezavam os do norte, os galileus, por isso que havia aquele dito que Natanael usou. Me ajuda no retorno, se puder, por favor. Natanael usou quando disseram de Jesus, quando ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. É que Nazaré era ótimo, era uma região, uma cidade da Galileia. Então tudo que pertencia àquela região, para os judeus da elite, era maldito. Então
então Jesus vai começar a transformar a região de sombra e de morte. Qual era a diferença? É que eles não viam a qualidade que tinha naquele lugar, porque enquanto eles buscavam o conhecimento acadêmico, o conhecimento da letra, eles nem esqueciam os valores que tinha naquela região. E Jesus sabiamente foi criado na Galileia, e ele sabia o potencial que tinha naquele povo ali. Veja que ele vai começar a propagar a mensagem naquela região, e ele vai escolher quem? Estes jovens que ninguém acreditava, que a elite menosprezava, porém eles tinham qualidades que Jesus necessitava para impactar o que queria pregar. Por exemplo, a história diz dos judeus, escrita por Joséfo, que o povo da Galileia tinha no mínimo 5 qualidades que Jesus queria para sacudir todo aquele contexto. O primeiro é que Joséfo diz que os galileus eram trabalhadores, e era isso que Jesus queria, porque para a proposta e ser cheio da graça, Jesus não queria ninguém mole, nenhum Zé Mané da vida. Jesus contava com alguém que tivesse experiência no trabalho, mão calejada, lombo ferido, porque pregar o evangelho ia ser batalhador, ia ser causticante. Vejam que a palavra trabalho, se nós observarmos, ela é oriunda do contexto tortura. Isso implica dizer que no contexto normal, esta palavra é oriunda do latim, porque havia no tempo de Jesus, no contexto da época, um instrumento de 3 pernas, conhecido como tripolium, que era usado justamente para quê? Para maltratar, para imobilizar tanto cavalo quanto boi, quando precisava ser ferrado. Mas também tinha outro instrumento de tortura, conhecido como triporiale, que quer dizer, este instrumento servia para torturar tanto escravo como prisioneiro. Então a palavra triporiale quer dizer tortura. É desta frase que vem a palavra trabalho. Então Jesus queria juntar um grupo de gente que tivesse experiência com a tortura do dia a dia, porque a tortura que o evangelho ia causar ia ser tamanha e não dava mais para voltar para trás. Então Jesus vai e acredita em quem ninguém acreditava por essas qualidades. A segunda opção, a segunda coisa que tinha no povo do norte era a coragem. A coragem era o que Jesus queria, porque a palavra coragem para nós, para a nossa cultura, é revidar, é bater, é aquele que parte para cima revidando. Mas a palavra coragem, na sua essência, é resistência moral. Jesus queria, ou seja, um povo que tivesse resistência moral diante da adversidade, porque não é à toa que nos ensina, ele disse: se alguém por causa do meu nome bater na tua face direita, não revida, mas oferece à esquerda. Se alguém te pedir para andar 1000 milhas, vai com ele 2. Isso quer dizer resistência moral. A sua pressão não vai me abalar. Ou Jesus queria gente de coragem, porque o evangelho ia trazer isso. Então a terceira marca que tinha neste povo, que ninguém acreditava, que ninguém via, era a ousadia. A história diz que os galileus não tinham medo de sedição, nem de tumulto de pessoas. A palavra ousadia quer dizer arrojado, atrevido, aquele que parte para cima, aquele que não recua e nem recua. Ou seja, Jesus queria
juntar um grupo, pessoas com estas características, que a adversidade não causasse medos dele, porque ia ter tumulto, ia ter revolta, mas o poder do evangelho ia prevalecer por meio destas pessoas. A quarta coisa que eu achei interessante era o patriotismo. O patriotismo era evidente na vida daqueles jovens. O que é o patriotismo? Patriotismo é o sentimento de devoção e amor à pátria. Isto é que é patriotismo. Eu achei lindo quando eu ouvi de um soldado afegão ele dizer aos meus ouvidos a seguinte expressão: olha, um soldado afegão, ele não desiste da batalha. Um soldado afegão jamais levanta a bandeira branca para se render. Um soldado afegão, ele não deserta no meio da batalha. Mas aí a pergunta vem: por que tanta ousadia? Ele disse: porque quando nós fizemos juramento à pátria, a gente já morreu ali, então o que vinha lucro, a gente já morreu quando fez o juramento. Aí é o que você lembra que Paulo diz: se vivemos com ele, vivemos com ele, mas se morremos com ele, morremos com ele. Se vivemos ou se morremos, nós somos dele, nós somos dele. Então levanta quem foi transformado, levanta a tua mão para o alto, olha para quem está ao teu lado e diga: eu já morri no Calvário, o que vier lucro, o que vier lucro, eu não posso levantar bandeira branca de jeito nenhum. Amor à pátria, amor à pátria. Você ouviu o que foi dito aqui? Será que você tem coragem de olhar para quem está ao seu lado e dizer: a nossa pátria não é aqui? Eu ouvi de um grande homem em uma reunião de jantar à tarde, de lanche, e ele disse: Geno, eu ouvi da boca de um ministro do Supremo dizer: nós temos que parar os evangélicos. Mas qual era a causa? Senão os evangélicos vão tomar conta do Brasil, eles estão crescendo. Só que o Meritíssimos esqueceu que nós estamos aqui de passagem. A pátria que nos espera é maior, é mais gloriosa. É a pátria aonde não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter noite. A glória do nosso Deus é a nossa luz. A quinta marca que este povo tinha era a honra. A história diz que eles davam mais valor à honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam. Por isso que dos 12 jovens que Jesus recrutou para transformá-los, 11 era da Galileia. Só um que não era, foi justamente o que se vendeu. Agora, quando Jesus começa a aparecer no cenário, foi sinônimo de escárnio, porque o mestre da Galileia já era pejorativo. Por isso é o Galileu, não é ninguém, não vale nada. E quem aqui vem com eles? Nenhum discípulo, nenhum talmidim de nome, de anel, de diploma. Aí ninguém acreditava. Já veio o mestre da Galileia, e quem vem com ele? Os ignorantes, os caipiras, mas transformados pelo poder da palavra. Transformados. Agora imagina os éticos. Nada contra, eu estou falando de um assunto pontual, nada da atualidade. Estude, que é muito bom. Mas agora, o ministério da lei, com todo o requisito, com toda a tradição, não tinha vida, gente.
O véu ainda estava posto nos olhos. A incredulidade, a glória de Deus era coibida pelo véu. Agora Jesus vai preparando aqueles jovens no contexto para sacudir a terra e o planeta. Então, por onde os doutores da época, por onde os entendidos, por onde os que Jesus disse, os sábios entrava, não tinha milagre, não tinha renovo, não. Mas quando Jesus chegava com esse grupo de ignorantes, o cego voltava a ver, o surdo voltava a ouvir, o aleijado levantava pelo poder do Espírito Santo. Quiseram comprar Jesus. Jesus não se vende. Como Jesus não se vendeu, disseram: agora vamos matá-lo, porque matando esses ignorantes voltam para casa e tiram a ideia da cabeça. Aí levam Jesus à cruz com o objetivo maior: acabar com aquela história. Jesus preparou um grupo de jovens. Mas o projeto do sistema foi tão grande, o projeto dos peritos da lei foi tão perfeito, que na noite que prenderam Jesus, a maioria desertou logo ali, foram embora. Alguns diziam, pensávamos que era ele. Pedro negou 3 vezes numa noite só. Os discípulos de Emaús voltavam para casa. Prenderam, mataram Jesus, crucifica-o. Mas nas 3 horas da tarde, ele grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Aí a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. O véu que estava sobre os olhos, o véu que impedia a glória, o véu que não deixava os judeus com toda a sabedoria ver a glória, agora é rasgada pelo grito da independência, e o caminho está livre. Quem está livre para adorar, quem está livre para ser transformado, levanta a mão e diga: não tem mais véu. Então eu vou profetizar, eu vou adorar. O véu foi rasgado. Depois, Jesus ressuscita e ele vai juntar todos, exceto o que não era da Galileia, porque se vendeu e suicidou, Judas Iscariote. Agora ele reúne todos, e o bonito é que ele fala de patriotismo. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 16, se não me engano, que a Bíblia diz: depois da ressurreição, ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando-los e falando acerca do reino. Patriotismo, ou seja, vocês vão perder o nome, mas não podem mais recuar. Vocês vão ser chicoteados, mas eu vou estar com vocês todos os dias. Vocês vão ser esquecidos até pelos próprios parentes, mas um dia eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Não voltem, não desistam. Vai aos céus, e antes de ir, agora vem o poder transformador. Porque para a elite achou que tinha acabado ali. Quando souberam que Jesus tinha ressuscitado, já ficaram com medo do que a nova geração podia causar.
Aí apelaram para quê? Para a lei judicial do judaísmo, e decretaram: é proibido, vamos decretar, vamos sancionar em caráter urgencial a lei, porque se ele está vivo, essa nova geração vai tocar fogo aqui. Então é lei, risco de prisão e até morte. Quem falar e pregar nesse nome, é proibido falar e ensinar nesse nome. Sancionaram a lei. Qualquer que inventasse ou ousasse pregar ou ensinar a doutrina em nome de Jesus, a cadeia já estava de porta aberta. Se persistisse, era morto. Então agora Jesus vai ao céu e diz para os discípulos: escutem, vocês não vão ficar só. A virtude do Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês vão ser minha testemunha. Não tenha medo, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Vai aos céus. 10 dias depois, o Espírito vem. E aonde o Espírito vem, Eliezer? O que é que está escrito em Atos? Estando eles reunidos no mesmo lugar, o Espírito desce. Quando o Espírito desce, o fogo pega. Aí os doutores, olhando, disseram: não são eles todos galileus? Não são eles todos ignorantes, analfabetos praticamente? Como a gente está ouvindo eles falar na língua do nosso país? Tem transformação ali, tem glória ali, tem fogo ali. Vamos ver o que é que está acontecendo. Primeira pregação, gente, de um galileu. Quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. Transformação imediata. E até sacerdote judeu. A segundo feito, a primeira não teve ênfase. A segunda, Jesus foi ousado demais. Jesus revoluciona dentro do templo central da lei. Porque quando aquele coxo entra, a Bíblia diz que todo mundo que estava dentro do templo, vendo aquele coxo saltando, cantando, adorando, transformados, começou a dar glória a Deus. E quase 5.000 pessoas foram transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então diga para quem está ao seu lado: eu fui transformado para transformar. Não tem mais véu. Aí fizeram uma reunião urgencial. A reunião tinha que tomar providência. Aí na reunião só sumo sacerdotes, só gente da alta cúpula, os mestres, os doutores, e entre eles Gamaliel. Aí a pauta era: como a gente faz para parar os ignorantes? Aí alguém chamado doutor Gamaliel se levantou no meio da reunião e disse: gente, tem um passado aí recente, e a gente sabe que já apareceram alguns dizendo ser o Cristo. Teuda e Judas, que era também da Galileia. Eles morreram e o povo se dispersou. Então agora vem esse Jesus. Então é melhor vocês deixar esse povo quieto, porque se essa obra for de homem, vai parar. Mas se for de Deus, se o Espírito Santo estiver nesse negócio, vocês vão quebrar a cara. Aí um sacerdote levanta conjecturando e diz: mas eles não têm nem diploma, são todos... Pode olhar até aqui, gente, até aqui, os que tinham nome se escondiam. Nicodemos não se revelava acreditar em Jesus e sempre se escondia, porque quem apresentava como seguidor de Jesus era ralé. Pode olhar, era ex-cego, ex-coxo, ex-prostituta, ex-prisioneiro, ex-isso, só era ralé. Aí
Agora a gente tem que parar. Eles não conhecem a lei. Ou seja, entendo o que eu estou dizendo. Não estou falando contra estudo, estou falando pontualmente. Eles disseram: eles não conhecem a lei, eles são ignorantes. Aí outro disse: mas é fato, o homem está pulando e saltando lá embaixo. Esse povo teve com Jesus, não pode ter contra fato, não há argumento. Então o que é que a gente faz? Temos que pará-lo. E vamos fazer o quê? Pela lei. Veja que foi pela lei que tentaram parar Jesus, com pegadinha, com casquinha de banana. Aí agora disseram: vamos pegá-los pela lei. Eles não têm conhecimento, vamos encontrar alguém bom de conhecimento. Aí Gamaliel levanta e diz: por isso não, eu tenho um menino bom aí. Trouxe o currículo dele, parafraseando, está aqui. Quando ele apresenta o currículo do menino, cabeçalho, nome: Doutor Saulo de Tarso. Conhecimentos gerais: ele conhece o mundo romano, conhece do mundo grego e conhece do mundo judaico. Conhecimento acadêmico: ele entende de poemas gentios, ele entende de filosofia e ele entende de direito. Conhecimento religioso: não tem ninguém que conheça mais do que ele, é o top line da turma. Então esse vai ser o cara. Ou seja, ele viu os ignorantes transformados, pipocando por onde passava, agora cheio de letra. Gente, não adianta só ter letra, ter anel, ter... Não, é bom ter, mas a prioridade é o Espírito. Quem faz a diferença é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. O doutor tinha tudo que alguém queria, currículo favorável, mas ainda tinha o véu. Não é isso que querem fazer no século 21. Eu ouvi uma entrevista de um doutor pelo rádio recente. Ele dizia que 70% da nossa juventude que ingressa no curso superior, no final do curso não é mais crente. Não é isso que estão querendo fazer com a nossa juventude e com a gente? Ensino para todo lado, filosofia, fala bonito demais, mas eles querem tirar o que? A chama, o Espírito, aquele que transforma. E às vezes corre o risco de ser cético. Mas eu estou diante de uma geração que não se dobra, que não se vende, que não se rende, não levanta a bandeira branca, ainda o primeiro está aqui, cadê o segundo? Eu não levanto bandeira branca. Diga: eu não levanto bandeira branca. Eu não levanto bandeira branca. Eu não me rendo. Eu prefiro ser... Graças te dou, Pai. E o jovem Saulo entra arrebentando, gente. Conhecimento lá em cima. Pela força, pisava os crentes, jogava crente na cadeia, até votava para matar crente. Mas a Bíblia diz que por onde os irmãos passavam, ia anunciando a palavra de Deus. Ninguém tirava deles a chama, gente. Eles foram transformados para brilhar como um espelho diante do povo. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que enquanto ele apertava, os irmãos correram de Jerusalém, exceto os apóstolos. Aí a Bíblia diz que um certo grego jovem chamado Filipe também fugiu. Aí o Espírito Santo diz: vai para Samaria. Quando ele chega em Samaria, a Bíblia diz que na cidade de Samaria tinha um homem que era top, gente. Ele era mágico, um ilusionista, chamado Simão. Então, quando ele fazia as mágicas, o povo o venerava achando ser Deus, e ele ganhava muito dinheiro. A Bíblia diz que tanto gente pequeno como grande se curvava diante dele. Aí chega na cidade de Samaria um crente só, chamado Filipe, e
era grego. Quando Filipe chega, cheio do Espírito Santo, brilhando, começa a pregar no meio da rua. Enquanto ele pregava, a Bíblia diz que os demônios deixavam as pessoas berrando, saía gritando, e as pessoas já eram transformadas. Ele sacudiu a cidade de Samaria pelo poder da transformação. Aí a notícia se espalha. A Bíblia diz que o impacto foi tão grande que até Simão, o mágico, aceitou Jesus e foi batizado em nome de Jesus. Até Simão aceitou Jesus. Aí a notícia chega em Jerusalém. João Júnior, pastor, a notícia chega. Aí disseram: Samaria está pegando fogo. O Espírito não desceu lá ainda, mas Filipe está transformando todo mundo. Ele só conhece o batismo no nome de Jesus. Aí os apóstolos disseram: vamos mandar 2 crentes para lá, afogueados, 2 crentes Galileu. Manda logo quem? Pedro e João, 2 tochas vivas. Aí Pedro e João, agora olha que coisa linda, a honra é um conjunto de comportamento do ser humano com base em valores morais. Então agora a Bíblia diz que a igreja em Jerusalém estava vazia, porque os irmãos tinham saído por conta da perseguição. Agora imagina, não tinha oferta, não tinha como tirar. Agora vai Pedro e João, mandado para pregar, e o Espírito Santo descer em Samaria. Agora vão, não precisaram depositar cachê antes, não precisaram reservar hotel 5 estrelas, não, vão liso, sem glamour, sem YouTube, sem Facebook, sem doutor, sem anel, sem diploma, mas cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da glória de Deus. Quando chega em Samaria, a Bíblia diz que quando eles dizem: vocês ainda não receberam o Espírito Santo? Não. Aí eles oram, levantam as mãos, o Espírito Santo desce. Aí era milagre, era fogo, era glória, era novas línguas. Aí Simão o mágico vendo aquilo, cheio da nota, Pedro liso, numa pindaíba miserável, sem dinheiro para voltar. Aí Simão, quando viu aquilo, vai para Pedro e diz: quanto tu quer, Pedro, para me dar esse poder, para quando eu colocar a mão, a pessoa recebeu o que recebe. Aí Pedro liso, mas era honrado, não se vendia, olha para ele e diz: vai tu e o teu dinheiro para o inferno, porque isso aqui não é vendido não, isso aqui é poder, isso aqui é glória, isso aqui é poder. Dá um toque quem está ao teu lado, diga para ele: não se venda, meu filho. Está fácil hoje se vender. Vocês não sabem as propostas que eu recebo para me vender. Nada contra, mas é a realidade. Quando um jovem ou uma jovem se destaca no louvor, que a glória começa a aparecer, a Globo vem, a fama vem. Hoje você é mais convidado não pelo mais o que você é como santo, como crente. Hoje você não é mais convidado pela glória da tua vida, mas é pelo número de visualização que você tem no YouTube. E quanto mais visualização você tem, vê as propostas. Eu estava em um culto recentemente, um amigo meu, parabéns, nada contra, eu estou dizendo porque ele disse em público. Ele disse que uma empresa de sapato mandou 30 pares de sapato para ele num dia só, num mês só, para ele divulgar a marca. Todo mês em mais 5 pares. Então está mais fácil a gente falar de nome empresarial do que refletir a glória.
Porque refletir a glória, gente, não nos dá muita honra no olho dos homens, não nos dá muitos privilégios. A gente às vezes é cacetado, às vezes a gente é esquecido, mas não podemos nos vender, porque cabe a todos nós refletir como diante de um espelho a glória, porque por ela nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Porque para a gente estar aqui hoje, teve outros que não se venderam, não ganhavam sapatos, era uma sandalinha quando tinha, a metade ruída, um preguinho por baixo, o botão não sair, um saquinho de farinha, um pedaço de carne seca na mochila, e saíam de porta em porta refletindo a glória. Não falavam bonito, mas eram cheios. Chegava nas portas das casas, batia, e a mensagem era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. E as pessoas aceitavam a Jesus. Os nossos congressos precisava de nome famoso não, gente. Nos ensaios, a notícia chegava na casa do pastor: Jesus hoje batizou 20. Os nossos cultos, gente, terminava debaixo de glória. Quem cantou? A Maria. Quem pregou? O Zezinho. Mas muitos jovens iam para casa nas costas, embriagados pelo poder e a glória de Deus. O doutor pega fama, fica famoso, vai ganhando terreno. Aí alguém diz a ele: Samaria está pegando fogo. Aí depois chega Damasco, também está sendo sacudido pela glória. Aí ele pega toda a autoridade e vai. Antes de chegar em Damasco, com soldado, com carta judicial, com apoio total da religião. Mas no meio do caminho, o sol se esconde e uma luz maior do que o sol desce para falar com ele. E quando ele vê, ele cai com a cara no chão e a voz grita: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele só tem direito de duas perguntas: quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. O que queres que eu faça? Entra na cidade que eu vou dizer o que você vai fazer. A carta principal do judaísmo rasgou-se na hora. O doutor já perde o nome, já perde a fama, não volta mais para Jerusalém, a escolta já dissipou. Agora ele entende que o que tinha no passado não estava valendo nada. Já chega em Damasco rebocado, cego, crente, transformado, orando e jejuando. Aí Jesus vai na casa de um crente que já estava com medo dele, disse: vai na rua direita, encontra um rapaz chamado Saulo, ele está orando, ele está cego, eu quebrei ele. Aí quando o crente chega lá, já levanta as mãos em oração. Aí a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos de Saulo, e agora ele volta a enxergar, e o Espírito Santo o enche da glória de Deus. Agora ele é transformado pela glória de Deus, e agora o perseguidor se tornou perseguido. Ou seja, gente, veja que lição. Ele é transformado. Pensa que Jesus deu bola a ele? Ele entra em Damasco com fama, perde a fama antes de chegar, é taxado de miserável, deixa o bom emprego, deixa o estado, e tinha que sair de Damasco, senão morria. Não teve escolta, colocaram dentro de um cesto e jogaram ele pelo buraco do muro. Te vira.
14 anos. Tem processo, filho. Hoje alguém canta, Jesus faz alguma coisa. Hoje alguém prega, Jesus faz alguma coisa. Já bota o peito para frente. Já esquece a raiz. Já põe o número do telefone no YouTube. Bota no Face. Sai se oferecendo. 14 anos. Diga para quem está ao seu lado: se tu porventura encontrar algum desses por aí, diga: baixa a bola. Quando ele volta, ele diz: eu vou ter com Pedro e Tiago, irmão do Senhor, por mais ninguém. Ele diz: eu não era conhecido deles. Eles só ouviam dizer: aquele que nos perseguia hoje prega fé. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz: olhe, o evangelho que eu preguei para vocês, eu não usei filosofias humanas. Ele estava dizendo: eu não usei conhecimento de homem, mas eu preguei o evangelho de poder, o evangelho de Cristo ressuscitado, o evangelho que transforma. Quem é transformado aqui, da glória, da glória, da glória. Prega. Aí é quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Veja que ele diz: o ministério da liberdade é maior do que o da condenação. O ministério de vida é maior do que o de morte. Ele está separando o que é lei e o que é Novo Testamento. Ele está dizendo que pela lei havia condenação. Pela lei a morte prevaleceu. Pela lei o povo tinha que pôr um véu, porque não encarava a glória que tinha no rosto de Moisés. E a história diz que Moisés, sabendo que a glória que ele tinha era passageira, ele colocava um véu no rosto para o povo não ver a glória diminuindo um dia após o outro. A glória do Antigo Testamento, ela vinha e passava, era transitória. Aí ele diz: esta glória era transitória, era passageira. Aí ele diz: a glória do novo não, agora não tem mais véu, a glória do novo é permanente. Então a partir de agora, ele diz: todos nós com o rosto descoberto vamos refletir diante do espelho a glória, a glória, a glória. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga: dá para eu ver o brilho, dá para 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 ver o brilho. E esse brilho que ele está falando aqui não é butoque. Esse brilho que ele está falando aqui não é pó, não é massagem, não é ruge, não é batom, não é cavanhaque. Não, é a glória genuína do Espírito. É a glória genuína do Espírito.
A minha glória, diz o Senhor, está invadindo esta casa. Eu estou fazendo coisas grandes. A minha glória está descendo. Recebam o renovo. Assim diz o Senhor desta igreja. Adora Ele. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, dá uma olhadinha, dá uma viradinha para esse crente que está do teu lado, assim como eu estou com o pastor Eliezer. Vira para ele assim, ó, vira para ela. Se for do mesmo sexo, a não ser que seja íntimo ou casado, vira para ela assim, vira para ele. Olha para mim não, olha para ele. E diga para ele: não sei como você chegou nesse congresso, e nem quero saber. Quero saber como você vai terminar ele. Se vai estar refletindo, se vai estar cheio. Diga: vou sim. Diga: me faça um favor. Se amanhã, porventura, tu encontrar algum doutor besta por aí, que acha que é alguma coisa, que achou que eu ia me esfriar, que eu ia parar, que eu ia desistir, dá um recadinho a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Eu vou continuar refletindo. Eu vou continuar refletindo. Eu vou continuar refletindo. Eu vou continuar refletindo. Eu vou. Há uma pedra queimando aqui dentro de mim. Recebe, juventude. Deus está levantando o jovem cheio. Recebam, recebam. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem, recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Obrigado, Júnior. Obrigado, Tuano. O Espírito Santo de Deus está presente. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Deus está presente aqui. É o número 2 do pendrive. O Espírito Santo de Deus está presente. Só quem quer refletir a glória. A glória. A glória. A glória. Esse aí mesmo. Deus tem novidade para tua casa. Deus tem novidade para esse ministério. Só está começando o que Deus vai fazer aqui. Aleluia. Mais um pouquinho de playback. Deixa meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometo.
encher de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Recebe a novidade de Deus aí, ó. Ai, Xaiana, ai, não precisa temer, pois eu serei com você. Vou te encher de sabedoria, vou te encher de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra tua vida. Ai, está chegando. Oh, estou levantando, teu tempo está chegando. Fiel, forte no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fiel, forte no pouco e sobre o muito, e sobre o muito. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel, 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 fiel. A igreja fiel, a igreja fiel, fiel, fiel. Sou fiel na terra. Ai, eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada, que está chegando uma novidade. Arabacote, Arabacaia, prepara pro novo, prepara pro novo, prepara pro novo, Pastor Eliel. Prepara pro novo de Deus, prepara pro que Deus vai fazer. Prepara, prepara, igreja, prepara. Não chorada, está chegando uma novidade. Xarabacarabai, está chegando. Aleluia, aleluia. Receba a sua bênção nesta noite. Sabe o que é batismo? Batismo significa mergulho. Se você mergulhar na graça de Deus, é batismo na graça. Se você mergulhar na glória de Deus, é um batismo na glória. Então aí está a sua oportunidade de receber esta graça de Deus.